Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o VILG11, o fundo imobiliário que vem tendo alguns problemas com a Tokstok, que é a sua principal inquilina. É a empresa que mais ocupa imóveis desse fundo imobiliário quando a gente avalia o tamanho desses imóveis, quando a gente avalia a área bruta alocável. E na verdade, o que vem acontecendo com a Tokstok? A Tokstok ela vem passando por uma grande dificuldade financeira. Ela é uma loja que vende móveis, tipo sofá, cadeira e por aí vai. E ela vem passando por uma dificuldade financeira muito grande e ela não vem conseguindo pagar o aluguel do imóvel que ela tem alugado do VILG11. E ela já não pagou o aluguel do mês de janeiro. E aí fica a grande pergunta, tá bom, mas e o mês de fevereiro? Ela pagou, ela não pagou? O que tá acontecendo? O VILG já protocolou uma ordem de despejo da Tokstok. E aí, como é que tá esse pedido de despejo? Tá indo pra frente? O VILG retirou? Como é que tá? Então, na verdade, esse vídeo daqui é um vídeo de atualização sobre o caso do VILG com a Tokstok. E na verdade, só falando brevemente sobre o VILG, porque é muito importante a gente entender esse fundo imobiliário antes de falar do problema, porque se você entender um pouco melhor como funciona o VILG11, vai ser muito mais fácil de você entender o problema do VILG11 com a Tokstok. Então, basicamente, o VILG11 ele é um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos. Então, aqui a gente consegue ver nitidamente que não é uma loja da Tokstok que está dando problema, mas sim um galpão de armazenagem desses móveis que está dando problema. Esse galpão que ela armazena esses produtos que ela não vem pagando o aluguel. E então, esse fundo imobiliário, o VILG11, ele é gerido pela Vinci. Ele fez o seu IPO lá no começo de 2019 e ele tem de um patrimônio líquido 1,6 bilhão de reais. A gente vê que é um fundo de logística já bem grande, um dos maiores que a gente tem na Bolsa de Valores. E quando a gente olha aqui, a própria Vinci, aqui é a gestora, ela promove um guidance pra gente. Ela fala, olha, se nada sair muito errado, muito provavelmente o VILG11 vai pagar entre 72 a 65 centavos por cota por mês. E obviamente a gente tem que entender um pouco melhor o que representa esse guidance. É a gestora se comprometendo a, se não der nada muito errado, pagar alguma coisa entre esses valores. E no último rendimento do VILG11 foi de 53 centavos, muito abaixo do guidance que tinha aqui a sua banda inferior de 65. E por que isso aconteceu? Obviamente porque realmente deu alguma coisa bem errado, a Tokstok não pagou o aluguel de janeiro e com isso a VILG não tinha dinheiro suficiente para colocar ali esses 65 centavos aqui no rendimento, por isso que ela acabou pagando menos. Quando a gente olha aqui o patrimônio do VILG11, aonde que ele investe, a gente vê que majoritariamente ele investe em imóveis. Ele tem aqui uma pequena alavancagem, mas nada muito importante, então a gente não vai nem falar muito sobre isso, mas basicamente ele investe em imóveis do setor logístico, galpões e tudo mais. E aqui a gente consegue ver a receita média que o VILG11 cobra dos seus imóveis e quanto que o mercado de setor logístico vem cobrando por metro quadrado dos seus imóveis. E a gente consegue ver que tanto o VILG quanto o mercado vem bem em linha, o que é um ponto muito positivo. Quando a gente olha a taxa de ocupação, que é quantos por cento desses imóveis estão realmente alugados, a gente consegue ver que o VILG ele tinha 100% de ocupância, não sei se essa palavra existe, mas ele estava assim, 100% ocupado, todos os seus imóveis estavam ocupados até o mês de outubro, quando aí a vacância dele acaba aumentando por volta de 10% e consequentemente a taxa de ocupação acaba caindo por volta aí de 90%, muito em linha com o mercado do setor logístico, que vem bem aquecido nos últimos anos, mas vem aí com uma pequena vacância aí por volta de 10%, o que na verdade não é um problema, é uma vacância ali mais estrutural, que sempre vai acabar acontecendo um pouco dos imóveis de um determinado setor sempre estarem vagos, mas é uma coisa que os fundos imobiliários tentam evitar com contratos atípicos, tentam evitar com imóveis de qualidade mais superior do que imóveis da média de mercado e por aí vai, mas aqui o VILG ele está tendo esse problema de por volta de 10% de vacância. Então, na verdade, quando a gente olha os rendimentos do VILG11, a gente vê que eles vinham de 72 centavos e caíram bastante para 67 centavos, isso antes do problema da Tokstok. E na verdade, qual que foi o principal motivo dos rendimentos caírem de 72 centavos para 67? Bem, na verdade, o principal motivo foi o aumento da vacância. Foi os seus imóveis acabarem ficando um pouco vagos, então eles tinham uma vacância de 0% esse fundo imobiliário e passa a ter uma vacância por volta de 10%, e isso, consequentemente, fez o rendimento cair de 72 para 67 centavos. Isso a gente está falando de dezembro, já desconsiderando o problema da Tokstok. Quando chega em janeiro, a Tokstok, por estar passando por dificuldades, não paga o seu aluguel. E como ela é a maior inquilina do fundo, como ela é a empresa que mais aluga imóveis do fundo, quase 14% de todos os imóveis do fundo
estão alugados para Tokstok, e aqui vale um ponto importante, quando a gente fala 14% dos imóveis, na verdade é um imóvel só que esse imóvel representa 14% do fundo como um todo. Então, na verdade, quando a Tokstok deixa de pagar o seu aluguel lá em janeiro, o rendimento por cota, o dividendo que você recebe mensalmente, ele cai para 53 centavos, porque a Tokstok acabou não pagando e isso impactou muito os rendimentos. Aí a gente consegue ver aqui, essa barrinha aqui mais baixa é o mês de fevereiro, lembrando que se ela não pagou no mês de janeiro, você não vai receber no mês de fevereiro, tá? Os fundos imobiliários, eles sempre pagam um mês para frente, para ter um tempo aí de organizar um pouco melhor as contas. Então aqui a gente consegue ver quem são os locatários desse fundo imobiliário. A gente consegue ver que a maior, obviamente, é a Tokstok, com 14% da ABL. A gente consegue ver que a maioria dos contratos desse fundo imobiliário são contratos típicos, enquanto 20% são contratos atípicos, e eles atuam aqui em uma vasta gama de segmentos. E agora sim, a gente vai chegar nas partes de atualizações. O que está virando esse rolo entre a VILG e a Tokstok? Será que a Tokstok pagou o aluguel referente ao mês de fevereiro? Quanto que esse fundo imobiliário deve agora pagar ao mês? E o que vai acontecer com o VILG 11 daqui para frente? Bem, essas são algumas perguntas que a gente vai tentar responder agora. Mas, antes de tudo, poxa, a gente está aqui no meio do vídeo, e se você estiver gostando desse vídeo daqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação aqui do canal, tá bom? Mas, agora vamos falar sobre o que está acontecendo com o VILG 11. Após a Tokstok não pagar o aluguel de janeiro, o VILG 11 ele entrou na justiça com uma ordem de despejo da Tokstok. E, obviamente, essa ordem de despejo vai demorar um pouco, porque a justiça acaba demorando aí algum tempo para tramitar e julgar esse pedido de despejo. Em fevereiro, já no mês passado, a Tokstok pagou 100% do aluguel certinho, como se nada tivesse acontecendo. Porque, obviamente, depois de uma ordem de despejo, você vai tentar ir pagar o aluguel, você vai tentar ir jogar uns panos quentes e por aí vai. O VILG, por sua vez, ele já afirmou que ele vai continuar sim com a ordem de despejo, que ele quer a Tokstok fora do imóvel dele. E, obviamente, ele quer a Tokstok fora do imóvel porque a Tokstok não pagou ainda o que devia para o fundo imobiliário em janeiro. Então, aquele aluguel de janeiro que a Tokstok simplesmente não pagou, ainda está lá sem pagar. Se a Tokstok pagar, talvez, não sei, talvez o VILG volte atrás da ordem de despejo, mas talvez também não sei ao certo dizer. Há um outro ponto muito importante também de ser destacado, é que existe um seguro fiança de 12 meses que deve ser acionado pelo VILG. Então o VILG ele tem um seguro, caso a Tokstok não pagasse, e que foi o que aconteceu, muito provavelmente ele irá acionar esse seguro aí aos próximos meses, caso realmente a Tokstok não pague o mês referente a janeiro. E aí a gente tem que esperar um pouco para saber o que vai acontecer desse imbróglio todo entre a Tokstok e o VILG. E aí ela vai ser despejada do imóvel, ela vai pagar o mês de janeiro e vai ficar tudo certo, ela vai pagar o mês de janeiro e vai sair do imóvel, então é uma zona nebulosa que a gente tem que esperar mais um pouco para entender o que vai acontecer. Mas o que a gente pode esperar dos rendimentos? O rendimento do VILG 11 ele vai ser próximo a 53 centavos por cota se a Tokstok não pagar o aluguel ou se ela sair do imóvel. Então, se essas duas coisas acontecerem, esperem 0,53 centavos de dividendo por cota por mês do VILG. Mas, com a Tokstok pagando o aluguel ou ficando no imóvel, o rendimento sobe para 67 centavos por cota. E aqui vale lembrar que esse valor aqui eu não estou incluindo os 14 centavos que a Tokstok ainda deve para o VILG do aluguel de janeiro, que deve ser pago em algum momento, não tem como ela meio que sair sem pagar, ou pelo seguro fiança, ou ela vai renegociar essa dívida, mas vai dar um jeito, em algum momento esses 14 centavos aí devem aparecer no rendimento do VILG 11. Então esses, na verdade, são os dois cenários, e para o mês de março é de se esperar os 67 centavos, visto que a Tokstok pagou sim o seu aluguel do mês de fevereiro. Então já no curto prazo a gente pode esperar os 67 centavos, mas talvez isso caia para 53 ao longo dos próximos meses, caso realmente a Tokstok seja despejada do imóvel. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim, e eu convido você para assistir outros 2 vídeos aqui do canal. Gente, um abraço a todos e até mais!